Olá, galerinha, boa noite para você. Hoje do processo de ergonomia. Mas antes de mais nada, antes que vocês esqueçam, eu queria relembrá-los que eu postei uma atividade lá para vocês na sala do Classroom e uma pessoa só fez um comentário sobre a questão. Então, por favor, façam o devido comentário porque vai valer nota. Queria dizer para vocês que o CIEP de vocês precisa ser acrescido de notas. Então, por favor, quem esqueceu, coloca lá, beleza? Vamos começar aqui um conteúdo, a gente vai aos pouquinhos, a gente vai chegar no objetivo, tá bom? Vamos começar lá o conteúdo sobre ergonomia da segurança do trabalho. E a gente tem como principal conceito, vamos lá. O que é essa ergonomia? Quais são os conceitos? Ela fala, primeiro é identificar pela norma regulamentadora, que a norma regulamentadora que a gente chama é a ANR. Então, quando eu falar em NR, a abreviação da palavra norma regulamentadora. Mas a principal que fala e trata de ergonomia é a NR número 17. Então, falou em ANR número 17, estamos falando de ergonomia. É desta forma que a gente vai estabelecer os parâmetros que vão permitir as condições de trabalho. Então, é através das normas regulamentadoras que nós vamos conseguir definir quais são os padrões, quais são as condições de trabalho, quais são as características, quais são as psicofisiologias dos trabalhadores, né? As psicofisiologias, né? Dos trabalhadores, quais são os principais problemas, o que ele precisa para efeito de segurança, para efeito de desempenho do seu trabalho. Então, aí ele diz assim: você já ouviu falar das ANR? Então vamos lá. Aí eu vou explicar para vocês. As normas regulamentadoras, que está escrito aí, é um conjunto de requisitos, procedimentos, avaliativos, que rege a segurança no que define a medicina do trabalho, na sua observância obrigatória das empresas privadas e públicas também, dos órgãos governamentais e do próprio governo, que possui como principal ligação a CLT, a consolidação das leis do trabalho. Então, essas normas regulamentadoras, essas ANRs, tá? Elas é que vão definir quais são os principais requisitos essenciais para que o trabalhador tenha essa segurança no que tange à medicina do trabalho. Então, os domínios da ergonomia nós temos três: ergonomia física, ergonomia cognitiva e ergonomia organizacional. Então, se perguntar quais são os três tipos de domínio da ergonomia: física, cognitiva e organizacional, tá? Temos apenas três tipos de domínios ergonômicos. Sobre a ergonomia física, ela dispõe sobre a relação contínua entre as atividades diárias, o que você faz todos os dias, o que os seus procedimentos, né, com relação à força de trabalho, os seus esforços físicos em sua execução, as suas características com relação ao ser humano. O objetivo central dessa ergonomia é obter o melhor desempenho da atividade profissional de cada indivíduo, tá? E isso vai analisar os estudos de sua fisiologia, a antropometria e a biomecânica, que são aplicados aos postos de trabalho. A segunda, também continuando da ergonomia física, a gente fala que ela vai buscar o melhor classificação dos biotipos, como documentação estrutural de equipamentos e ferramentas, maquinários necessários para que você tenha um desempenho profissional com excelência. Então, nós se faz necessários pontos como, por exemplo, o perfil e a exigência postural do trabalhador e no trabalho. Como vai manusear, né, os materiais e os esforços repetitivos, né? No layout dessas estações de trabalho, a temperatura do ambiente, a ventilação, o ruído, a iluminação, porque pode provocar alguns danos com relação à sua visão, as condições sanitárias da empresa, tá? Por isso que às vezes a gente fala na CLT com a questão do adicional de insalubridade, o adicional de periculosidade, porque depende também dos fatores físicos no qual você, trabalhador, tem desenvolvendo no seu ambiente de trabalho. Que você pode desenvolver uma alergia, você não pode ter problemas posturais, problemas de coluna,
Então, qual tipo de equipamento você vai manusear, qual tipo de trabalho no qual você está executando. Se você vai trabalhar com maquinários de altíssimos pesos que você vai precisar manusear, com ruídos bastante altos, que você vai precisar de um equipamento mais necessário. Então a ANR vem para isso, que é uma norma regulamentadora que vai trabalhar essa ligação entre a medicina do trabalho e as consolidações das leis do trabalho. A sinalização, precisa tudo isso. Quando você vai numa fábrica, se a gente tivesse mais tempo, a gente ia fazer uma visita técnica numa indústria ou numa fábrica, para que a gente pudesse conhecer quais são as normas regulamentadoras de acordo com cada ambiente profissional, tá? Ergonomia cognitiva aborda os processos mentais, trabalhos pelo indivíduo ao realizar suas atividades e como esses processos afetam nas duas diferentes interações com o objetivo no sistema. Esses processos englobam a suma, o raciocínio, a reação, a resposta motora, a percepção do cenário e a memória. Tá? Essa ergonomia, ela busca muito pressão e carga mental exigida pelo trabalho, o caminho ou os processos que levam à tomada de decisão, essa questão do startup, né? A interação entre o homem e a máquina, o homem com relação ao seu algoritmo que vem desenvolvendo, a otimização do sistema, a confiabilidade humana, a carga de estresse profissional que você vem é, adquirindo ao longo do tempo, né? E dessa forma, essa ergonomia se apresenta como uma metodologia de avaliação, né? Que é a questão racional, a questão do desenvolvimento intelectual. Então, ela vai buscar isso, porque isso exige também, muitas vezes, o esforço mental pode buscar um desgaste mental, cognitivo e racional. Então, a gente tem que tomar o máximo de cuidado, por isso que existe essa NR17 que vem tomar conta desse processo. Com relação à ergonomia organizacional, ela visa a otimização dos fatores sociotécnicos, ou seja, inclui o indivíduo como parte inerente ao sistema funcional, bem como suas estruturas organizacionais e processos políticos também. A ergonomia, que é a questão da política da empresa. Esse processo organizacional ela vai buscar adaptar as condições oferecidas à empresa, à saúde e ao bem-estar do colaborador. Assim, isso alcança uma importância para os aspectos que estão listados logo abaixo, que são canais de comunicação, quais são os tipos de canais que você mobiliza, trabalhos colaborativos, projetos de participação multidisciplinar, né, que é construído um organograma, cultura organizacional da empresa, o formato de feedback, a forma como essa resposta está chegando e essa gestão de qualidade. E quais são os objetivos da ergonomia? Adequar o trabalho ao homem, reduzir e evitar acidentes e lesões, reduzir a fadiga, o estresse, ansiedade, tá? Doenças psíquicas. Isso é buscar maior segurança, satisfação e saúde para o trabalhador, tá? E analisando essa NR17, que vai versar sobre uma ergonomia de condições técnicas das seguintes tópicos: levantamento, transporte, descarga de individual de materiais, isso é analisado também para a questão da ergonomia física, mobiliário dos postos de trabalho, como é a estrutura, como é que vai ser a mobília, como é que vai ser o processo organizacional nesse procedimento para que você desenvolva as suas atividades, equipamentos dos postos de trabalho, quais são esses equipamentos que são apropriados para que não provoque um problema físico e nem um problema ergonômico que a gente fala de cognitivo, né? Equipamentos, condições ambientais de trabalho, que isso vai envolver a organização do seu trabalho. Então, gente, postada essa aula, façam também um comentário sobre essa aula. Eu queria que vocês me definissem, escrevessem lá para que a gente registrasse ponto de participação. Quais as diferenças da ergonomia física, ergonomia cognitiva e ergonomia organizacional, ok? Então, um bom dia para vocês, uma boa tarde, uma boa noite e até a próxima semana. Façam lá os comentários, né, sobre definindo as diferenças da ergonomia física, cognitiva e organizacional.